Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e no vídeo de hoje eu venho com vocês uma continuação sobre a psicologia das cores na cor verde, que é o capítulo 4. É o terceiro vídeo que eu faço sobre isso, não, é o quarto vídeo que eu faço isso sobre no canal. E com dessa vez 10 curiosidades sobre essa cor, que eu acho bem divertida. E para quem não sabe, esse livro é a Psicologia das Cores de Eva Hiller e todos os fatos que eu estou usando para poder falar sobre esse tema estão nesse livro. Então, quem tem curiosidade no assunto, é um livro muito bom, muito completo e eu aconselho vocês a lerem. Então, vamos para o primeiro fato, que é sobre Vênus. A cor de Vênus é verde. Por quê? Porque na mitologia romana, Vênus é a deusa das hortas e dos jardins. Ela se assemelha na mitologia grega a Afrodite, que é a deusa da beleza e do amor. E a gente também pode unir nisso a fertilidade, que também é regida pela cor verde, também por se assemelhar muito com as questões de primavera. Outro fato interessante sobre isso é que na astrologia, o Vênus, na verdade, ela vai reger o signo de Touro, que é daqueles que nascem entre abril e maio, que na Europa é a época da primavera. Sendo assim, tanto por ser primavera quanto por ser Vênus, é o signo que tem a cor verde como principal e que dizem que é extremamente fértil. Segundo fato curioso é que a cor verde era a cor favorita de Maomé, sendo assim ela é sagrada no Islã. Como vocês podem ver aí na imagem, eu não sei falar e eu também não vou explicar muito sobre esse assunto porque é mais uma curiosidade, eu não estou aqui para explicar sobre isso. Mas na bandeira sagrada do Islã, ela é feita na cor verde e Maomé, ele era um missionário e ele falava para os seus seguidores que todo aquele que for para o paraíso, que no paraíso seria tudo verde, teria grandes campos, grandes jardins, sendo assim a cor verde ela se torna um símbolo para eles de paraíso, de coisas boas, ainda mais para o povo que vivia no deserto. A estrela e o crescente também ele é retratado várias vezes em verde. Próximo fato curioso, é o nosso terceiro fato, é que existem muitos nomes que são derivados de coisas verdes. Ele tem a sua origem por causa da coloração verde, sendo que alguns deles que a gente vê bastante aqui no Brasil é Olivia, Laura, Daphne até que nem tanto, mas Esmeralda é bem comum também, Ivone, eu não sei se eu já falei, Flora, e alguns nomes masculinos também, como Oliver, Lauro e até mesmo Vitor. São algumas desses nomes que eles têm na origem na cor verde. Vamos para o próximo, que é o quarto fato curioso, que é sobre os pigmentos tóxicos. Eu não vou falar esses nomes porque são muito difíceis, mas basicamente são esses daí, né? E o verde de blá blá blá, também pode ser chamado de verde Paris, que é uma das cores favoritas de Van Gogh, tanto que tá aí um autorretrato dele nessa cor. E também tem o verde imperial e o verde suíço, que eram extremamente tóxicos. Outra coisa sobre isso é que para fazer esse pigmento, eles usavam muitas das vezes arsênico, que é um dos venenos mais fortes que tem. Por isso que as tintas elas evaporavam e pode ser que contaminavam pessoas. Mas tem algumas que elas não são tóxicas, principalmente quando você puxa para aquarela. Essas daí, elas tinham pigmento na origem de coisas naturais, né, plantas e tudo mais. E esse tipo de pigmentação, ela com o tempo desbotava muito fácil, o que fez com que também popularizasse, né, aqueles que usavam muito esse tipo de pigmento, que era verde e não era tóxico, que passasse uma ideia de que a cor verde era uma cor da infidelidade, já que ela sumia tão fácil com o tempo.
E aí, vamos para o quinto fato curioso, que é seguindo essa mesma linha de pensamento, que é sobre a morte de Napoleão. A cor favorita de Napoleão Bonaparte era verde, e quando ele foi derrotado na Batalha de Waterloo em 1815, ele foi exilado na ilha de Santa Helena. Lá ele tinha praticamente todos os móveis e paredes, inclusive a do seu quarto, na cor verde. Depois de um tempo, ele morreu. E aí fizeram todo um diagnóstico para saber o porquê que ele morreu, e primeiro foi contestar que ele tinha morrido por câncer. Só que em 1961 surgiu a possibilidade dele ter morrido, na verdade, por envenenamento de arsênico, que era um dos componentes tóxicos que estavam no pigmento verde. Então, assim, não dá para ter certeza, mas dá para imaginar. Próximo fato curioso, nosso sexto fato, é sobre Osíris. No Egito, os animais que tinham pele verde, eles eram considerados sagrados. Tanto que tem muitos crocodilos que foram mumificados lá nas pirâmides, justamente pela cor da sua pele, por ser considerado um animal sagrado. Isso porque o deus Osíris, que é da mitologia egípcia, ele tinha a pele verde. Sétimo fato curioso que eu comentei no vídeo passado com vocês, mas agora eu vou explicar um pouquinho melhor, é que muitos dos demônios e até mesmo o diabo em si, na Idade Média, eles eram retratados em pinturas como sendo verdes ou preto, ou os dois juntos. Por quê? Porque justamente por se assemelhar a algumas peles não humanas, mas que você conseguia encontrar em outros animais, como por exemplo serpentes, sapos, rãs, coisas desse tipo, eles trouxeram essa ideia do verde juntando com a ideia do venenoso, serpente e tudo mais, e trouxeram para retratar então o maligno, que seriam os demônios e o próprio diabo. Tem essa figura que ela é muito conhecida, mas eu não consegui achar quem que é o autor. Eu nem sei se tem o nome do autor, mas chama Diabo Verde, que foi pintada entre 1471 e 1475, onde ela retratava o diabo conversando com São Teófilo de Adana, e foi o primeiro quadro que ele falava sobre um pacto feito com o diabo. E aí ele falava que São Teófilo de Adana fez um pacto para se tornar bispo. Será que é verdade? Oitavo fato curioso que eu trago aqui para vocês é que o verde já esteve muito na moda para poder acalmar nos ambientes. Foi na época do Goethe e ele usava principalmente em salas de estar, mas um verde bem clarinho. Outra coisa interessante é que para poder acalmar os atores nas peças, para poder sair um pouco daquela luz do holofote, eles ficavam nos green rooms, que eram realmente quartos verdes para relaxamento. Eu não consegui achar uma foto desses quartos, mas como eu coloquei aí, que vocês podem ver, realmente quando você usa o verde numa saturação bem baixinha, dá um aspecto de calmaria. Eu não consigo fazer isso. Nono fato curioso que eu trago aqui para vocês sobre a cor verde é que ela aparece principalmente em quadros, na arte naturalista e impressionista. Vai ter verde para tudo quanto é lado, como por exemplo nessa ponte japonesa que foi pintada pelo Monet em 1899. Só que se você pega algumas artes como o construtivismo e o modernismo, você não vai encontrar quase nunca a cor verde, porque eles estão tentando fugir dessa ideia de natureza. Então, por exemplo, tem esse quadro do Mondrian, que é a composição número 2, em vermelho, azul e amarelo, que é tão famoso, em 1830, que não tem nada de verde. Décimo e último fato curioso sobre a cor verde é falando dessa vez sobre a Irlanda. Na Irlanda você consegue ver na bandeira deles que tem as cores verde, branco e o laranja em sequência. Isso explica um pouquinho sobre a guerra que aconteceu naquele país entre católicos e protestantes, uma vez que Guilherme de Orange, que reinava sobre a Irlanda, ele era protestante e ele fez com que todos seguissem no país
é a sua religião protestante, inclusive, né, tendo vários problemas com os católicos da região. E aí o que acontece? Tudo aquilo que era... Guilherme de Orange, né? Orange é laranja. Tudo aquilo que era contra Orange, ou seja, contra o protestantismo, era verde. Eles escolheram a cor verde. Não sei se tem um motivo para isso, mas era tudo que era contrário. Então o verde ele representa principalmente os católicos e a liberdade na Irlanda. E uma vez que cria-se a paz entre essas duas religiões dentro da Irlanda, coloca-se a cor branca no meio das duas para simbolizar a trégua e a paz. Outra coisa interessante na Irlanda é sobre o feriado de São Patrício, que acho que é 17, né, de março, e é quando eles comemoram, na verdade, a morte, né, de São Patrício. Só que falando um pouquinho, né, sobre ele, bem brevemente, ele foi um missionário que voltou depois de muito tempo para a Irlanda para poder falar sobre o catolicismo, lembrando que os católicos são representados lá pela cor verde, e ele usava o trevo de 3 folhas como um instrumento para poder explicar a Santíssima Trindade Católica, que era Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, me diz aqui se você gostou de saber essas curiosidades e se você sabia já sobre elas, se você não sabia, quantas você sabia, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar bem feliz em ler. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou e de se inscrever nesse canal para dar uma ajudinha aqui pra amiga, tá? Me segue no Instagram também, que é isa.piso com Z e piso com 2 Z's e O no final. E aí a gente vai conseguir interagir um pouquinho lá, participa das minhas enquetes, das minhas perguntas. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!